Na noite de hoje, nós temos a alegria da presença da companheira e trabalhadora da casa, Rô Pacheco, que nos traz o tema enganosa solução, pena de morte. Que Jesus nossos te votos envolva. de muita paz e nosso abraço fraterno a todos. Nossas reflexões se darão então em torno de um tema delicado, profundo, e agradeço a rogativa da Nilza, que pediu para que sejamos felizes nas nossas colocações, que não serão obviamente nossas, mas especialmente aquelas que os Espíritos já nos trouxeram e que, portanto, norteiam as nossas atitudes a partir dos nossos pensamentos. Então, nós encontramos, dentro desse bojo jurídico, uma referência brasileira, que é Dr. Dalmo de Abreu Dalari, que é um grande jurista, professor da USP, também pertence a uma comissão internacional de juristas que atua junto à ONU a averiguar conflitos espalhados por vários países. Então, nós tivemos nessa referência alguém não espírita que vai nos falar acerca da pena de morte. Então, Dalari vai nos dizer que a execução da pena de morte é um assassinato oficial, que desmoraliza o país que o pratica, sem trazer qualquer benefício para o povo. Então, essa é a visão de uma pessoa humanista que não tem uma visão da espiritualidade, mas, no entanto, é muito espiritualista além de humanista. Então, ele nos coloca que a pena de morte é um assassinato avalizado, oficial. E ele segue: existem muitos argumentos contrários à pena de morte e eles podem ser expostos com clareza e simplicidade. Quem tiver boa vontade e meditar nesses argumentos, certamente se convencerá que os crimes que hoje afligem os brasileiros, aumentando o medo e o sentimento de insegurança, continuarão existindo e certamente não diminuirão com a pena de morte. Então, essa referência, Dr. Dalmo, ele também é um pesquisador. E diante das suas pesquisas, e através dessa narrativa inicial, ele vai apontar na sequência alguns locais onde a pena de morte, alguns lugares, incluindo os Estados Unidos da América, em alguns estados, não em todos, onde essa pena ainda vige, onde essa pena é uma ação legal, mas que, no entanto, traz um dado chocante que diz que a criminalidade não diminui, ao contrário, ela aumenta. Haja vista nós termos a oportunidade de muitas vezes recebermos, através dos noticiários, muitas chacinas que acontecem nesse país, pessoas que são violentamente mortas, demonstrando essa chaga, demonstrando essa problemática. E daí nós já começamos a compreender que a pena de morte, ela não soluciona, mas ela agrava a criminalidade. E ele vai trazer alguns argumentos em relação à pena de morte. O mesmo jurista, ele vai dizer que a pena de morte ela é inútil. Inútil porque não diminui a criminalidade. Vai dizer que a pena de morte ela é imoral, porque o nosso primeiro direito, e é um direito avalizado pela nossa Constituição, é o direito à vida, independente do que esse sujeito tenha feito. Ele diz que ela é contraditória. É contraditória também porque vai contra um direito que nos é nato. Também ele diz que ela é perigosa, que a pena de morte é perigosa porque, uma vez essa pena sendo imputada, e se ali pode ser morto um inocente, não dá para voltar atrás. Então é extremamente perigoso aplicar a pena de morte, porque nós vemos em muitos casos pessoas inocentes sendo presas. E ele fala que a pena é inconstitucional porque o direito fundamental, o nosso direito fundamental é o nosso direito à vida.
Então nós vemos alguém trazendo argumentos muito fortes, porque num primeiro momento nós podemos pensar, e de certa maneira com uma certa razão, quando nós vemos um crime hediondo, uma pessoa desequilibrada, porque são doentes da alma, mas isso nos gera uma revolta, e não se fala aqui que o criminoso não seja punido, mas nós estamos refletindo diante de uma situação extrema. E nós vamos aferir isso de forma, através das pesquisas, onde alguns países que já aplicam um sistema de reabilitação do sujeito, sendo muito mais eficiente do que simplesmente um sistema de pena, um sistema prisional, que acaba se enraizando num tempo pretérito, aonde valia a pena de talião. Nós não precisamos ir muito para trás, mas no nosso próprio país a pena de morte teve um período de vigência, mas é interessante que ela era aplicada aos escravos. E vigorou até o momento onde a nossa Constituição foi estabelecida. E um pouco antes, na figura de D. Pedro II, que foi um homem e um monarca bastante humanista, que impediu qualquer penalidade máxima a qualquer criminoso. Então nós vemos um marco. Além do que, o Brasil também ele é um país signatário dentro das organizações mundiais, da ONU, onde avaliza esse direito fundamental. Então o Brasil é um país à frente, e o próprio povo brasileiro, na sua grande maioria, não concorda com a pena de morte. Então nós vemos um indício saudável dentro dessa questão, em relação a nós, pertencentes dessa nacionalidade, desse povo. Mas nós vemos no nosso sistema prisional um sistema que não reabilita, ao contrário. O nosso sistema é um sistema que acaba fazendo com que aquele que é punido numa pena reincida no crime muitas vezes. Diferente da Noruega, que é um país exemplo no mundo, e 2 prisões especialmente lá, onde o preso ele não vive em sistema de cárcere tão fechado. Ele tem a chave da sua cela. O diretor do presídio faz as refeições com essas criaturas. Há um sistema muito mais humanitário. Nesse sistema de recuperação, esses homens e essas mulheres têm atividades físicas, têm arte, têm música, têm escola, têm religiosidade dentro dessa, entre aspas, prisão. E isso gerou até uma certa chacota durante um período para os Estados Unidos, dizendo que essas celas eram melhores do que o quarto dos universitários. Mas o que se constatou? Que essa forma humana de tratar esse sujeito que comete um delito é a forma de resgatá-lo. É a forma de tomá-lo de volta para a sua origem. Porque o que se quer punir não é o criminoso, mas o crime. Assim como um médico não vai matar o doente, mas ele vai tratar da doença. E dentro dos nossos pensamentos, algumas vezes, isso não fica claro. Nós misturamos um e outro. Muitas vezes nós tomamos pessoalmente a situação. Então, se esse criminoso, ele é punido pelo seu crime, através de um processo que o reabilita. Então, o próprio Dallaire, ele vai dizer que no começo da sua carreira, ao visitar presídios de segurança máxima, a grande maioria desses infratores diziam que se eles tivessem tido um lar, se eles tivessem tido uma orientação, bem provável eles não teriam escolhido esse caminho. E é interessante, ele diz que é a grande maioria. Então, quando nós olhamos para um criminoso, muitas vezes nós olhamos externamente.
Esquecemos que ali também figura o espírito imortal. Alguém que pode ter se perdido algumas vezes. Alguém que nessa encarnação, porventura, não tenha tido essa oportunidade. Não tenha tido uma boa orientação. Não tenha tido afeto. Não tenha tido um acompanhamento amoroso. E logicamente, e o próprio Emmanuel fala que o lar é o primeiro lugar onde nós vamos domesticar as nossas emoções. E quando nós usamos essa palavra domesticação, geralmente nós nos referimos a quem? Ao ser humano ou a um animal? A um animal. Então Emmanuel, quando traz essa frase, ele diz que muitos sentimentos em nós precisam realmente ser domesticados. Porque vigem em nós sentimentos muito animalizados. Então fica muito fácil julgar o outro. Fica muito fácil penalizar o outro, sem compreender o que o levou a isso. Porque é muito injusto não dar uma oportunidade. É muito injusto encerrar uma pessoa num erro, achando que ela se resume naquele fato, naquela ação. Nós somos muito mais que isso. Nós, particularmente aqui presentes, e assim como qualquer outra criatura, por mais vil que nos pareça a ação cometida. Então, esse sistema que recolhe esses irmãos nossos que cometeram crimes e que vão aos poucos os reabilitando. Então nós vamos ver na Noruega uma reabilitação de 80% dessas pessoas. Daí a gente pode até se questionar, o que funciona? É ser punidor ou é ser humanista? É ser humanista, é ser humano. E por isso, dentro desse movimento da nossa filosofia, ciência e religião espírita, se diz que fora da caridade não há salvação. E ser caridoso, sobretudo, é ser humano. Então, e mesmo diante dessa chacota feita pelos americanos, eles vão constatando, assim como os ingleses também, que fizeram uso da pena de morte por muito tempo e foram atestando que isso realmente não diminui nada a criminalidade, retroagindo. Ou seja, em média hoje na Europa, a reabilitação vige em torno de 55%. Agora nós podemos perguntar, qual é a reabilitação do criminoso brasileiro? Qual é o percentual que a gente pode chutar aqui? Qual é a reincidência no crime? É muito baixa. A nossa reabilitação é 30%. Ou seja, 70% dos presos brasileiros saem da prisão. Se não repetem, muitas vezes vão cometer crimes piores. E daí vocês podem perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. De certa maneira, nós também contribuímos para que isso continue dessa maneira. Então, quando nós olhamos para a vida nessa perspectiva materialista, quando nós não compreendemos, primeiro, que esse sujeito, que essa criatura, que esse irmão tem direito a uma oportunidade. E mais, será que realmente resolve eu matar? O que morre? O que morre? Morre o corpo. Para onde vai esse espírito criminoso? Esse espírito que cometeu um crime hediondo, para onde vai esse espírito? Então, quando nós aplicamos a pena de morte, nós damos a esse espírito muito mais liberdade de ação. Porque os espíritos são muito claros para nós. Quando nós reencarnamos, qual é o nosso primeiro cárcere? Qual é a nossa primeira prisão? O corpo.
O corpo é um veículo pelo qual, e a encarnação igualmente é um veículo, onde nós temos a possibilidade de reabilitarmos-nos para a vida, para melhores escolhas, para o crescimento. Então esse espírito que é morto, e é muito interessante quando Dalari fala que ela é inútil e imoral, porque o Estado que banca um carrasco, porque alguém vai ter que matar, certo? Alguém aqui gostaria de ter um filho que aciona a cadeira elétrica? Você gostaria de ter um esposo que liga a câmara de gás? Ou um parente? Não é confortável. Então, os países, os locais onde essa pena é aplicada, o Estado considera uma profissão legalizada, mas, no entanto, é um assassinato oficial. Quer-se sanar uma morte com uma outra morte. Quer-se sanar um ato vil com um ato pior ainda. E isso recupera. Vamos imaginar o que acontece com esse espírito que morre nessa condição. Perdendo a oportunidade de se arrepender, perdendo a oportunidade na reencarnação de se reabilitar. A quem ele vai se vincular? A pessoas encarnadas, a espíritos encarnados que estão vibrando na mesma condição. E há uns anos atrás, um jovem que cometia alguns assassinatos em grande escala, ele disse que ele era influenciado, ele sentia a presença do assassino do Central Park, que foi para a cadeira elétrica. É possível? Sim. Porque nós fazemos um processo sintônico. A partir daquilo que eu vibro, eu atraio para o meu campo de atração aquilo que eu estou vibrando. É muito lógico, é como um ímã. O perispírito, ele tem a condição magnética, eletromagnética e outras, mas magnética no sentido de atrair aquilo que eu vibro. Então nós matamos um corpo e deixamos um espírito livre para agir muito mais. Então, até onde essa pena de morte ela é eficiente? Até onde nós muitas vezes desejamos que se cumpram algumas ações onde nós não refletimos profundamente de que maneira isso vai se refletir. Às vezes somos muito impulsivos e não chegando tanto ao extremo, mas o simples fato de desejar. Jesus já disse que o nosso adultério ou o nosso pecado, entre aspas, ele acontece na nossa mente. E eu tenho um querido amigo filósofo e psicólogo que ele diz que a diferença entre um criminoso que está atrás das grades e eu é que eu penso muitas vezes em matar e não mato. Mas aquele lá agiu textualmente, matou. E muitos pensamentos vêm às nossas mentes, demonstrando a característica ainda vigente nesse planeta. O bem dentro de nós seria a nossa condição natural. O mal é uma anomalia. O mal é como se fosse uma doença, mas não é a essência do espírito. Então, alguém que comete um ato vil é muito doente. Então, o nosso olhar em relação a essa situação precisa ser reformulado. Certa vez, quando o Chico Xavier, assim como o Divaldo também, ambos, e Chico tinha esse hábito de visitar os presídios, e indo num presídio de segurança máxima, com presidiários assim de alto nível de periculosidade, ele pede para ir na ala mais perigosa. E vão se abrindo portas e se fechando portas, e ele está com o secretário de segurança, o diretor do presídio, mais alguns agentes carcerários. E quando chega na área mais perigosa desse presídio,
Chico se volta para o diretor e pergunta: quantos nós somos aqui? Quantos nós? Quantos nós somos? Então, quando o benfeitor espiritual de Chico Xavier, que é Emmanuel, é questionado a respeito quem é o criminoso, Emmanuel diz que é qualquer um de nós quando descoberto. Qualquer um de nós quando descoberto. Quantas sombras existem dentro de nós ainda? E quão profundo é essa informação a nos fazer perceber quem somos, o que nós já fizemos. Porque, por exemplo, há 500 anos atrás, na Idade Média, era prática comum receber um inimigo, um traidor à mesa e lhe servir um copo de vinho com veneno. Quantos de nós participamos desses jantares tão elegantes e pedindo para os criados tirar o corpo e o jantar continuar normalmente? Por quantas passagens e momentos nós passamos para que estejamos aqui hoje refletindo sobre isso de uma maneira humana, olhando para o outro de um jeito mais ameno, mais caridoso, mais benevolente, porque Jesus diz que amar aquele que é compatível comigo é fácil. Mas amar quem me trai, amar quem me violenta, essa é a proposta de Jesus para nós, é um amor maior. Ele diz: ama o inimigo. Nos Estados Unidos, no ano de 1973, Jane Lake, mãe de uma menina de 7 anos, estava fazendo um acampamento com seu esposo, nos acampamentos com o motorhome, que é uma prática comum nesse país. Eles dão por falta da menina. E passam-se as horas, os dias, e essa criança não aparece no local. E passam-se os meses e essa criança não é resgatada. E passam-se mais meses, o pai vem a óbito inconformado com a situação. Morre realmente de desgosto pela perda da filha menor. E passado um ano, Jane recebe uma ligação de um homem que diz que sabia onde estava a menina. A polícia investiga essa ligação. Eles chegam ao criminoso que tinha violentado a menina e depois matado. Esse homem vai para a prisão perpétua. E essa mãe, ela sofre por aproximadamente 7 anos. Isso é um caso real. Só que no momento onde ela vai à sua igreja, uma igreja cristã, e quando o orador, o padre, faz a prece dominical, onde ele lembra nos versos do Cristo: Senhor, Deus, me perdoa, ou perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, aqueles que me devem. E ela é tocada por essa frase e lembra do assassino, e lembra que não perdoou. E passam-se alguns meses e ela consegue endereçar uma carta a esse assassino, a esse homem, dizendo que o perdoava e que gostaria de falar pessoalmente com ele. E ela faz isso, ela vai ao presídio, conversa com esse homem, que chora muito, que comete o suicídio, infelizmente, depois de Jane o visitá-lo. Quando nós recebemos o perdão, isso é algo muito impactante. Deveria ser sempre libertador. Ela funda uma ONG para auxiliar pais que passaram pela mesma situação dela. Muitas vezes nós colocamos a nossa melhoria, a nossa superação muito longe. Eu falo aqui de uma pessoa que viveu uma situação extrema, mas que conseguiu transformar dentro dela o ódio em perdão. Não que ela vai esquecer
Não que ela vai esquecer essa situação. Esquecer nós não esquecemos, mas nós podemos transformar a nossa forma de sentir. Então, refletir sobre esse tema é refletir também sobre algumas questões que os Espíritos nos trazem num capítulo dentro do Livro dos Espíritos que vai falar sobre a lei de destruição, as questões de 760 a 765. Allan Kardec, na sua imensa sensatez, vai perguntar aos Espíritos também sobre essa temática. Então ele pergunta: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, dizem os Espíritos. E sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Então, toda vez que a humanidade realmente se torna humana, diante da falta alheia, isso marca um progresso. Mas vamos pensar que esse progresso, ele é individual, caminhando para a coletividade. Mas nós aqui, indivíduos, temos que ter isso claro dentro de nós. Qual é a minha posição em relação a isso? Qual é a minha posição? Qual é a minha posição humana e também qual é a minha posição religiosa dentro dessa ação? E seguem os Espíritos: quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Se nós pensamos, por exemplo, num mundo feliz, onde reina o bem, é inadmissível alguém incorrer nesse erro. Pensar num planeta feliz, onde as pessoas se auxiliam mutuamente, onde não há privilégios nem privilegiados, mas pessoas que se auxiliam. É maravilhoso pensar nessa perspectiva. E não o contrário, onde a gente já encontra um sofredor e desejar que ele sofra mais ainda. Ver uma pessoa que sofre e pensar e desejar que ele sofra mais, isso não recupera. Isso gera mais violência. Isso gera mais revolta, isso gera mais sentimento de vingança. E quanto sangue já foi derramado por conta disso? Muito. Por muito tempo. E é importante nós observarmos qual é a bandeira que eu levanto. É uma bandeira branca? É uma bandeira de paz, de reconciliação, de oportunidade? Ou é uma bandeira de uma justiça pessoal, que nunca é justa, que, ao contrário, é sempre injusta? Gandhi, quando ele elabora todo o seu movimento de independência na Índia, ele traz uma frase espetacular que coaduna perfeitamente com os princípios espíritas, que ele diz: nós somos violentos porque nós não somos justos. Porque quem é justo nunca é violento. Quem realmente é justo não viola o outro, mas sabe esperar e sabe atuar de maneira a cooperar para que esse irmão alcance também essa melhora. E isso caminha ao nosso lado. Nós falamos de um tema desse teor, dessa profundidade, mas essas reflexões se aplicam no nosso dia a dia, naquilo que nós presenciamos nos noticiários, na política, na nossa vida social, familiar. Isso acontece ao nosso lado o tempo todo. Se eu estou sendo realmente justo e não violento, ou se eu continuo sendo violento. Há políticas hoje, há cursos de comunicação não violenta. E isso é uma amostra de como nós já estamos preocupados, inclusive nessa forma de falar.
Porque o verbo pode ser muito mais violento do que uma ação em si. Então, uma comunicação que não é ofensiva, uma comunicação onde o princípio é aquilo que eu sinto em relação àquilo que o outro fez, e não analisando o que o outro fez primeiro. Porque o que o outro fez vai sempre gerar em mim um sentimento, vai provocar um pensamento, mas na sequência eu vou sentir algo, a repulsa, a alegria. Então não é o outro que eu analiso, mas é o sentimento que isso gerou dentro de mim. Na sequência, Allan Kardec pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? E a resposta é fantástica. Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Não usará ele. Demais é preciso abrir mão e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então os espíritos dizem que antes de matar, existem outras alternativas. E na sequência eles vão responder belamente que nós sempre vamos fazer uso de uma ação porque nós desconhecemos outra melhor. Sempre há algo melhor. Sempre há algo mais elaborado, mais sutil, mais humano, mais caridoso. Só que nós vamos fazer uso daquilo que a gente conhece. E se nós estamos habituados ao uso da violência, a pena de talião, é isso que nós vamos usar. Porque nós não conhecemos outra alternativa. E como nós passamos a conhecer outras alternativas? Uma delas é se instruindo, é lendo. Como o Dalari falou, se nós nos debruçarmos sobre os direitos humanos, por exemplo, tirarmos um momento para ler sobre isso, com certeza nós vamos pelo menos refletir acerca da nossa atitude frente ao outro, frente a nós próprios. Se nós nos debruçarmos, por exemplo, a ler essas questões de 760 a 765 de O Livro dos Espíritos, mas meditar nessas questões, fazer um estudo reflexivo, compreender realmente quem somos, isso vai nos gerar outra alternativa. E qual é a alternativa que realmente nos reabilita? O que vai nos auxiliar a vencer e a domesticar os nossos sentimentos? Qual seria a alternativa? O que nós podemos fazer? Pedro Camargo, no livro O Mestre na Educação, e também num outro livro chamado Em Torno do Mestre, ele vai nos trazer uma alternativa, que é uma alternativa capital para as nossas vidas, que é a educação. Nada, absolutamente nada, ao passar por esse processo não se reabilita. Reencarnar já é uma ação de Deus e das suas leis para que nós possamos nos reabilitar, educando os nossos pensamentos, educando as nossas emoções, porque realmente é mais fácil trancafiar, é mais fácil enjaular, é mais fácil realmente apertar um botão de uma cadeira elétrica, mas é muito mais complexo, mas ao mesmo tempo é muito mais sanador e profundo educar. Porque não há nada que não se transforme com a educação, nada. Porque mesmo quando um sujeito é levado a um presídio, ali começa o seu processo de educação.
E vejam que interessante, né? Nesses processos das visitas nos presídios, aquelas mães abnegadas que se submetem a essa atitude muitas vezes que é tão, entre aspas, humilhante, se submeter a ser avaliada, muitas vezes a ficar desnuda, para poder levar um filho, um criminoso, dentro de um presídio, um bolo que ele gosta, um aparelho de barbear, um perfume, uma roupa. Porque para uma mãe, ela vai conseguir ver só o criminoso? Não, ela vai ver o seu filho. Então veja que esses olhares são olhares diferentes. Então olhar para alguém com essa possibilidade de que ele pode se educar, e todos podem. Porque o que vige dentro de nós? A nossa herança é o bem. O mal é uma anomalia. O mal é uma doença. O mal não é a nossa condição natural, mas o bem, sim. E é esse bem que nós devemos estimular dentro de nós, com boas leituras, como diria Emmanuel, leitura edificante, palestra edificante, boas conversas, boas reflexões. Trazer esse tema à baila, por exemplo, com um grupo de amigos, e falar numa visão mais humanista, ou numa visão mais espiritualista. Nós vamos nos educando para proporcionar futuramente essa transformação num nível maior, no nível da coletividade. Porque quando um age no bem, e outro age no bem, e outro age no bem, isso vai contagiando. Então a doutrina espírita, ela é terminantemente contra a pena de morte. Totalmente contra. Não vemos sentido nenhum em matar esse irmão. E Chico Xavier, naquela entrevista Pinga Fogo, quando alguém o questiona sobre a pena de morte, ele traz a parábola do bom samaritano, fazendo uma reflexão, eu digo no mínimo interessante, porque esse homem que vem em direção de Jerusalém para Jericó, e essas duas cidades, elas também representam algo. Jerusalém vai representar uma cidade capitalista, uma cidade que enaltece os prazeres, as impunidades, enfim, esse direito que não é um direito legal. E Jericó pode simbolizar muito bem um lugar mais simples, um lugar mais singelo, um lugar mais espiritual. Então esse homem, e na parábola ninguém menciona quem ele é, e a isso Chico Xavier atenta. Mas esse homem, ele é assaltado por ladrões. Então aí Jesus menciona o adjetivo dessas pessoas, são ladrões, que o assaltam, que o machucam e o deixam à beira da estrada. Logo na sequência, vem um sacerdote que não acolhe esse homem, que ao contrário, o deixa ali. Vem um levita e também deixa esse homem ali. Mas um samaritano, que era visto como um homem de má vida, para e acolhe esse homem. E leva ele a uma estalagem, paga a sua hospedagem, dá ao estaleiro o dinheiro que ele precisa e mais, diz que na volta ele paga a quantia que for usada mais do que aquela que ele deixar. Então Chico Xavier fala, todos são nomeados, né? Todos são nomeados. É nomeado o ladrão, é nomeado o sacerdote, é nomeado o levita, é nomeado o samaritano, mas aquele homem que caiu no chão, ele não é nomeado, ele é um homem. E Chico fala que esse homem pode ser qualquer um de nós. E quando nós estamos numa condição
numa condição onde nós estamos mais expostos, mais sensibilizados, seja por que revés acontecer, porque o revés pode ser de várias maneiras. Nós não sabemos realmente o que vai nos encontrar no nosso caminho de Jerusalém até a outra cidade. Nós sabemos. Nós sabemos de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo, mas nesse caminho algo pode acontecer conosco. E esses ao nosso redor podem ser qualquer um que possa ali nos prestar o socorro. Então, quando o Chico fala disso e relaciona a pena de morte, ele diz para que nós sejamos o próximo. Ele diz que nós sejamos aquele que acolhe. E a forma de fazer isso mudar, primeiro é a educação dos nossos pensamentos e emoções. É a educação dos nossos sentimentos. É nos envolvermos em causas que colaborem para a melhoria dessa sociedade onde nós vivemos. Então, qual é o papel do Centro Espírita? Uma palestra pública é um papel importante, porque é um momento onde nós nos esclarecemos e somos consolados, e isso já muda a nossa ação a partir do momento que nós retomamos a nossa vida pessoal e social. Qual é o papel do Centro Espírita? O Centro Espírita nos esclarece que todos somos filhos do mesmo Pai, herdeiros dessa divindade, pertencentes a essa divina filogênese. Somos filhos de Deus todos. E todos vamos ter as oportunidades e o tempo necessário para nos transformarmos. O Espiritismo nos esclarece com os grupos de estudo. Na semana passada nós estudávamos essas questões no nosso grupo, onde vários vão colocando também as suas expressões pessoais e entendimento diante dessa circunstância. Dentro da casa espírita, nós somos movidos a nos envolvermos de forma ativa em movimentos que ajudem a mudar essa sociedade. A começar pelo nosso lar, que é a nossa célula máter. Então, o Centro Espírita tem um papel importante na nossa educação. Porque nada, meus irmãos, eu volto a repetir, nada resiste à educação. Tudo vai se transformar a partir do momento em que nós somos mais gentis, mais humanos, mais piedosos. Porque Jesus diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque esses receberão a misericórdia. E muitas vezes eu quero a misericórdia, mas eu não estendo a misericórdia. Eu quero o perdão, mas eu não estendo o perdão. Então tudo o que acontece, como diz o próprio Cristo, há de vir o escândalo. Então quando uma sombra surge na sociedade, é exatamente para que essa sombra ela não se mantenha embaixo do tapete. O escândalo vem, a sombra surge. Com qual intenção? De ser castigado? Não, de tratar essa sombra, de cuidar dessa ferida, porque os nossos presídios ainda são como feridas, muito embora isso está mudando. Aqui, por exemplo, em Luiz Alves, numa empresa, já foi feito um galpão, onde os presidiários de Itajaí vão prestar serviço dentro da empresa. Então nós vemos pequenas mudanças, acolhimento, oportunidade, mudança, que depende de nós, depende da nossa visão, depende dos nossos pensamentos, depende das nossas atitudes. E isso não é numa escala grande, começa em nós, começa dentro dos nossos corações. A olhar para esse outro, como o Chico falou, quantos nós somos aqui? Quantos nós somos na Terra? Bilhões de pessoas, encarnadas e desencarnadas, numa totalidade próximo ou mais de 20 bilhões de almas que habitam esse planeta.
muito adoentadas. Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que pululam em torno da Terra espíritos de teor muito obsessivo, retratando nós, os encarnados. Porque nós alimentamos, através dos nossos pensamentos, nós munimos esse plano espiritual a partir daquilo que eu penso. Então, o meu pensamento violento mune, alimenta. E por conta de um atavismo grave, que ainda se perpetua dentro de nós, desse senso punitivo, que está muito alicerçado na culpa, porque nós escutamos muito um chavão, e ultimamente, particularmente, temos refletido muito sobre isso, ou nós crescemos e evoluímos pelo caminho do amor, ou pela dor. Quando nós escolhemos o caminho da dor, significa que há um sentimento de culpa em nós muito grande. Mas não necessariamente nós precisamos resgatar passando por aquilo que eu fiz o outro passar. Mas é mais fácil, porque ainda nós nos sentimos muito culpados. É mais fácil. É mais fácil muitas vezes eu pedir numa encarnação passar por uma dificuldade que eu fiz um irmão passar em outra situação. Mas é só essa alternativa? É só assim que eu quito os meus débitos? E como que se dá essa alternativa do amor? Fazer o bem, o máximo que nós pudermos. Fazer o bem em larga escala. Não perder nenhuma oportunidade, porque o bem aparece todo dia para ser feito por nós. Todo dia nós temos várias pequenas oportunidades de fazermos o bem. E quanto mais nós fazemos o bem, mais nós vamos sintonizando com Deus em nós. Mais nós vamos sintonizando com esses amigos e benfeitores que tanto desejam que nós acertemos o passo. Com esses espíritos abnegados que nos inspiram sempre, nos dizendo: tenha mais compaixão, tenha mais misericórdia, não seja tão duro. Jesus diz que nós sofremos por causa da dureza do nosso coração. Então, quando nós vivemos o bem, não é que o coração se amolece, mas ele se enternece. E assim, quando nós olhamos um amigo que se transviou no caminho, um irmão, nós vamos ter piedade. E sem pensar, nós agiremos como o samaritano, que não perguntou quem era aquele homem, mas se importou em acolhê-lo, se importou em cuidar das suas feridas, se importou em saber do seu drama. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos importar com aquilo que está por trás e não com aquilo que aparece. As reflexões dessa noite poderiam se estender muito mais, mas eu agradeço a atenção de todos, a paciência carinhosa em participar dessas reflexões, em talvez repensar diferente essa questão em nossas vidas e lembrar que matar não resolve, mas educar sim. Educação pede a vida, como diz Múcio Teixeira na psicografia de Chico Xavier. A educação pede muitas vidas. E assim como nós merecemos oportunidades, que sejamos nós a oferecer a oportunidade a qualquer um ao nosso lado. Muito obrigada. Agradecemos a nossa companheira Rô pelo tema que veio nos trazer, elucidando a questão pena de morte, da importância de analisarmos esses pensamentos que trazemos para que possamos bem colocar daquilo que necessitamos para a nossa sociedade. Muito obrigada, Rô. Que Jesus continue te amparando. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz.
Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.